Kawara Show. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario, um fã apaixonado por Dragon Ball. E quando o assunto é Dragon Ball, eu sou uma matraca, então se preparem. Eu sou o Flávio Kiba e a fantástica aventura começou. É algo assim, não é? Não lembro. A fantástica... Não, é a fantástica aventura vai começar nesse mundo. É isso mesmo. Eu não lembro essa. Alguma coisa assim. Não lembro nem a música, vamos vendo, vai vendo como eu tô bom de conteúdo pro podcast. Eu lembro do chamada Gota Mágica. Ou ela. Não, tá todo mundo velho, ninguém lembra de mais nada. Aqui é o Seiji. Ai, nesse estágio da minha vida, eu só sei que se eu ouvir falar de DB, eu vou pensar em banco de dados, mano. Pelo amor de Deus. E Dragon Ball Super, então? É um super banco de dados. The Super. Parece nome de software de ciência de dados, né? Mas não é. O papo de hoje é sobre Dragon Ball, mas é um papo muito específico, porque a gente lembra de Dragon Ball com muito saudosismo, né? A gente cresceu assistindo Dragon Ball. Assim, não é à toa, acho que qualquer criança que cresceu nos anos 90 lembra de Dragon Ball com muito saudosismo, né? Dragon Ball acho que foi uma porta para muitas crianças, né, que depois foram se adentrar no mundo da cultura pop oriental, mas acho que da cultura pop em geral. Porque Dragon Ball, ele quebrou a bolha do Japão em diversos aspectos, ele é um anime cultual ao redor do mundo, muitas pessoas conhecem o Goku como uma referência, talvez, de fato, Dragon Ball seja uma das maiores exportações do Japão em questão de cultura pop. Sei que tem muitos animes marcantes, mas pra quem viveu na época dos anos 90 sabe disso, sabe? É muito difícil você ter alguém na nossa faixa etária que não conhece Dragon Ball. E aí quando a gente fala de Dragon Ball pra outras pessoas, elas lembram com muito saudosismo, né? Elas não lembram do anime, elas lembram das memórias de infância. É muito marcante, pra mim né? Pelo menos porque, apesar de eu ter começado a assistir animes na TV Manchete, né? Eu lembro de assistir Cavaleiros e Super Campeões, eu também assistia Dragon Ball no SBT. Mas mais do que isso, eu cresci acompanhando Dragon Ball, né? Eu vi o Goku crescendo, né? Vi a saga dele em Dragon Ball Z, etc. E Dragon Ball me abriu a porta pros mangás, né? Dragon Ball Z foi o primeiro... acho que foi a primeira mangá que eu comprei, foi a edição 37, eu lembro de cabeça. E depois eu acabei completando a coleção de Dragon Ball, fui comprando pouco a pouco. Comprei retroativo, fui em evento de anime, aproveitei as promoções. E isso me abriu as portas para muitas outras referências que eu tenho hoje, né? Então eu tenho uma ligação muito forte com Dragon Ball. Mas aí que tá, muita gente se lembra de Dragon Ball em partes específicas, né? Lembra do sentimento que tinha na época que assistia Dragon Ball, mas não como a obra. E hoje eu queria tentar trazer um pouco dessa discussão do que a gente lembra de fato de Dragon Ball, quando a gente fala de Dragon Ball, quando a gente fala das lutas, das arcos. Será que a gente lembra dos sentimentos ou será que a gente lembra de aspectos da obra em si? Aí, essa é a ideia da discussão de hoje. É a gente ir levantando pequenas memórias e ir discutindo. Será que era realmente bom da maneira como a gente lembra? Será que a gente consegue deixar de lado esse sentimento saudosista e tentar ver o aspecto de Dragon Ball com um pouco mais de criticismo? De todos os animes, assim, dos anos 90, Dragon Ball é o que eu tenho mais lembrança, assim, de ter assistido. Eu também lembro de Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro dos Cavaleiros do Zodíaco genéricos que passavam na Manchete. Shurata. Tem um monte. Shurata, então tinha vários. E, tipo, eu lembro, assim, tenho lembranças vagas, mas do Dragon Ball eu tenho lembranças mais claras, tipo, de saber o que estava acontecendo na história, de já entender alguma coisa. Eu só não tinha, na época, muita noção de que era japonês, sabe? Não tinha muito essa diferença de anime e mangá, sabe? Ah, sim. Eu conhecia Dragon Ball lá pro SBT, primeira coisa, né? Primeira noção que a gente viu. Só que aí o SBT ele acabou, né? Ele cortou no meio, então a gente não viu o que aconteceu depois. Então ficou anos e anos depois pra ver o que que acontece. E de repente chega o Dragon Ball Z, cara. Teve um time skip que a gente não viu. A gente perdeu. O que aconteceu esse negócio? Não entendi nada. O Goku não era uma criancinha, agora ficou grandão. Então minha lembrança também é bastante na TV aberta. Fora que a galera confundia o Fly, né, o Dragon Quest, com o Dragon Ball. Porque é o mesmo character design, passava no SBT e passava um depois do outro, né? Tipo, é o mesmo desenho. É basicamente o mesmo anime. Silvio Santos, quando foi negociar, ele entrou lá no grupão da Toei e comprou direto o pacote que já trazia, sabe, Fly e Dragon Ball, e é isso aí. Eu acho que ele comprou meio sem saber o que ele tava comprando, né?
Mas deu certo. Eu acho que ele foi no boom, né? Assim, porra, tem um canal ali, Manchete, que tá fazendo um boom desgraçado, tá dando audiência desgraçada. E os outros também estão puxando animes, vou pegar o meu também. Dragon Ball, Rei Art. Shurato, Sailor Moon, etc, né? Mas vamos lá, será que a gente, como adultos hoje, né? Será que se a gente reassistisse Dragon Ball, será que a gente teria o mesmo sentimento da época? Ou será que a gente olharia com outro olhar, com outra visão, com mais criticismo? Todos os animes antigos que eu reassisti, eu me decepcionei pesado. Então, eu prefiro nem assistir Dragon Ball pra não ficar decepcionado. Até One Piece? One Piece é mais recente, né, do que os animes antigos que eu falo, assim. Mas, pelo menos eu assisti pela primeira vez mais recentemente, vamos dizer assim, né? Tipo, os animes que eu via quando eu era criança, todos os que eu revia, eu falei, nossa, esse anime não é tão bom assim. E eu tô falando, tipo, Cavaleiros do Zodíaco, de fato, é ruim pra caramba. E Sakura eu achava que era foda, e quando eu reassisti, eu falei, nossa, não é tão legal quanto eu achava, sabe? Eita. Então, tipo, One Piece acho que é até mais antigo que Sakura, mas eu assisti depois, né? Então não conta, eu acho, nessa linha aí. Mas também tem seus problemas, né? A gente tá vendo as histórias da década de 80, né? Então, É, tipo, o Hokuto no Ken é de 83, só pra falar aqui que eu acabei de ver. Então não é tão velho quanto o Dragon Ball, mas assim, envelheceu, talvez? Envelheceu mal? Não sei se envelheceu mal. Ele tinha aquela linguagem da década de 80, que funcionava na década de 80. Se a gente fizer, transmitir agora pra nossa década aqui, que tá em 2020, cara, um choque desgraçado de geração, de ritmo, de narrativa, que talvez não funcione, não sei. tem mangás que pô, evoluem mal, né? E tem mangás que evoluem bem com o tempo. Tipo, é igual qualquer outra série, qualquer outro filme, na real. Você vê, por exemplo, eu acho engraçado, por exemplo, o Naruto. Ah, beleza, Naruto é mais recente que esses dois, tal, é bem mais recente. Mas Naruto é uma obra de 98, 99, 2000, sei lá. E hoje a gente tem criança de 10 anos conhecendo Naruto agora e gostando, sabe? Tipo, você tem loja de departamento vendendo 1000 roupas do Naruto. Eu fiquei assustado quando eu vi. Então é um negócio louco, como uma obra evolui bem e como uma obra evolui mal, né? Então, mas eu acho que é isso, porque Naruto foi o último anime da TV aberta que fez sucesso, sabe? Que alcançou tanta gente. Sei lá, pelo menos eu conheço muita gente da nova geração, pelo menos da geração que tem uns 20 anos, 22 mais ou menos, que acompanhou o Naruto na TV aberta. E acho que tem o mesmo sentimento que eu com Dragon Ball, sabe? Que acompanhou o Dragon Ball também na TV aberta. Então, eu acho que o fato de ele ser mais popular é só porque ele é o último anime da TV aberta, e não porque ele tem necessariamente uma linguagem, sabe? E não, de fato, hoje a geração mais nova não conhece. São poucas crianças que sabem o que é Dragon Ball. Tipo, isso é fato. É claro, a série existe até hoje. Você tem Dragon Ball Super. Você tem jogo de videogame saindo novo de Dragon Ball o tempo inteiro. Mas não é a mesma coisa que era quando a gente era mais novo, né? Claro, naquela época a gente não tinha tanto recurso quanto hoje. Mas eu acho que o sucesso hoje é um sucesso mais do consolidado de toda a bagagem que a série tem do que pelo que tá saindo de novo, sabe? Porque o de novo do Dragon Ball tem o Dragon Ball Super, o mangá. Mas é um mangá mensal, só não acompanha a saga atual. Não sabe que a saga atual tem um personagem chamado Granola lá. Que fez um pedido lá e tá lutando contra o Goku e Vegeta. Ah, se juntar com açaí, um leite pó, aí fica bom, hein? Faz a fusão entre eles, né? Vira um batigel de açaí. Eu não vou falar nem do vilão da saga anterior que chamava Amoro, cara. Deixa pra lá, né? Enfim. Mas assim, o Dragon Ball ainda existe. Mas ele não é tão grande quanto antes. Teve um mangá recente, um anime recente. Vai ter um novo filme também, é verdade, lembrei. E teve o jogo. Talvez o jogo tenha trazido mais atenção da galera. Jogo agora tem que ter todo ano pra renovar a franquia, né? Teve o Dragon Ball Kakarot, agora vai ter Dragon Ball The Breakers, né? Vamos começar então falando de Dragon Ball. Dragon Ballzinho. É o Dragon Ball normal, né? Depois vem o Z. Óbvio que o Z só existe no anime, né? Pra quem não sabe, o mangá é só Dragon Ball, ele continua. Acontece que Dragon Ball, ele começou completamente diferente do que é o Z, né? Ele começa com uma história particular e depois ele vai evoluindo. Muita gente só conhece Dragon Ball por causa de Dragon Ball Z, sabe? Às vezes não teve a oportunidade de assistir o anime original que passava no SBT,
Ou não teve também curiosidade de ir lá e comprar um mangá, coisa parecida. Não se identifica tanto, né? Ele vai evoluindo assim, né? Tipo, a Shonen Jump trancou o Toriyama numa sala e falou, você vai fazer até a hora que não der mais, né? Tipo, É. e ele fez o trampo dele lá. É verdade que, coitado do Toriyama, tem muita coisa em relação a Dragon Ball que ele queria fazer e os editores obrigaram ele a fazer de outro jeito, né? A gente vai falar sobre isso. Mas eu queria começar perguntando o que vocês lembram desse começo de Dragon Ball. Dragon Ball clássico, né, que a gente fala, que não é o Z. Claro, o humor, a piada, inocência. Inocência naquelas, né? Eu lembro da maldade, que era o Mestre Kami assediando as meninas, super errado. Isso aí hoje em dia não, isso hoje em dia não passava, não. Década de 80, eu sei. Se a gente botar hoje em dia, realmente não passa. Tem uma censura forte. Década de 80 funcionava ainda. Década de 90, que eu assisti, a gente já viu, a gente acompanhou, pô, também. Então, assim, tem aquela coisa piada inocente. Inocente na época. O humor, em algum sentido, duplo sentido, em vários momentos também. Mas assim, não era aquela coisa gigante de batalha de poder. Não era só porrada. Não era só isso. A parada que eu mais lembro é a Lante, porque ela simplesmente sumiu. Ela simplesmente foi esquecida. Como vários outros personagens do Dragon Ball, cara. Tipo, ela não tem, tipo, um arco final, assim, uma definição do que aconteceu com ela. Tipo, ela simplesmente sumiu. Eu sei que eu tava lendo em alguma matéria lá que o Toriyama falou simplesmente assim, tava fazendo Dragon Ball Z e de repente eu lembrei que ela existia. Caramba. Aí já era. Aí já era, velho. Tava matando Majin Buu, né? Tipo, já passou 20 anos já. Sei lá, já tava na saga do Super Saiyajins, ela esqueceu que ela existia. Cara, ela existe. Agora já era, agora já foi, não dá mais. Pior que no anime tem uns fillers que não são episódios, né? Mas são pequenos trechos que eles colocam entre lutas, que quebra todo o clima, que mostra a Lante, sabe, convivendo com o Tenshinhan e o Caos sabe, numa casa isolada. Coisas desse tipo. Mas depois ela só desaparece mesmo. Até eles cansaram. Porque ela tinha um poder, né? Ela tinha não era bem poder, ela não, mudava assim, ela espirrava, o cabelo dela azul ficava amarelo. E aí ela ficava, tipo, super cruel, não é? Ela, tipo, atirava nas pessoas. Ela mudava a personalidade, A pessoa mudar o cabelo já tem um Super Saiyajin. A primeira Super Saiyajin. O que eu acho curioso de Dragon Ball, eu sou apaixonadíssimo por Dragon Ball original, tá? Eu gosto da obra como um todo, mas se eu fosse ter que escolher entre Dragon Ball Z e Dragon Ball, eu escolheria Dragon Ball. Clássico considerando o anime, né? No mangá, gosto dos primeiros arcos. O primeiro arco traz toda a expertise do Toriyama, sabe? O Toriyama, antes de começar a escrever Dragon Ball, ele fez uma porrada de mangá. Sim. Entre eles, acho que o mais famoso é Dr. Slump, né? Exatamente. Dr. Slump é simplesmente um mangá de comédia. Só de comédia. Tanto que tem um crossover. Sim. Aralha, parece. Da Aralha. Na real, o que o Toriyama faz bem é comédia, né? Porque quando ele sai da comédia, que ele vai pro Dragon Ball Z, você vê que o roteiro, tipo, o nível do roteiro cai muito. A parada dele é comédia, né? Sempre foi, na verdade. Claro. Na verdade, o Toriyama ele tem muitas habilidades, né? Acho que a primeira delas é a parte artística, que eu acho ele um artista fenomenal. Primeiro que eu acho que esse conceito criativo dele, de dragões, e criar esse universo de fantasia e misturar com futurismo, sabe? Colocar aparatos tecnológicos no meio, eu acho incrível. Ele é um grande fã de automobilismo, né? Então, não só automobilismo, mas carros em geral, veículos em geral, né? Ele detalha motos e outros veículos com uma excelência que eu não vi em outros artistas fazerem, sabe? Porra, então por que ele fez uma nuvem pro Goku, né? Sacanagem. Tá cansado, né? Coitado. Não, eu vou explicar. Aí ele fez uma nuvem com 5 tracinhos e é isso aí, né? Não, é que eu vou explicar. Dragon Ball foi baseado na jornada pro Oeste, né? The Journey to the West. Sim, Son Goku. Journey to the West também tem uma nuvem voadora, né? E aí ele se baseia, né, nessa história no Journey to the West, né? Eu não vou entrar em detalhes da jornada pro Oeste, Journey to the West, porque ele é um romance chinês que tem mais de 100 capítulos. É muito complexo, sabe? Conta a história do Sun Wukong, que é a história do Rei Macaco, né? Ele foi nascido de 5 elementos, enfim. Eu recomendo o pessoal depois dar uma olhadinha, mas pra quem assistiu aquele filme com o Jet Li e o Jack Chan, O Reino Perdido, sabe mais ou menos como é que é a história, né? Mas Dragon Ball é baseado em cima de Journey to the West. Tanto que o nome do Goku, né, Son Goku, é meio que baseado, né, no Sun Wukong. Essa eu não sabia. Mas você falou das artes, as artes originais do Toriyama, de fato, tipo, os desenhos originais que ele faz
são muito bons, assim. A galera reclama, eu lembro desde que eu era criança, que a galera reclamava que os personagens têm mais ou menos todo mundo o mesmo rosto e tal, beleza. Mas o resto dele é fantástico, assim. O que ele desenha é muito foda. Então, não é à toa que ele é o character designer até hoje de Dragon Quest, né? Já trabalhou em jogos como Chrono Trigger, etc. Porque ele é muito bom desenhando e criando personagens, né? Os personagens dele são muito exclusivos, sabe? É muito marcante. E o traço dele você vê de cara que é o Toriyama, sabe? Desenhando. Eu entendo muito do traço dele, porque como ele é um cara de comédia, tipo, o que ele gosta de escrever é comédia, isso fica claro em vários momentos. A expressão do personagem não é o mais importante. Então, tipo, faz sentido pra mim isso, sabe? Ah, é. E as artes que ele faz, eu gosto muito dos desenhos de cenário dele. Os desenhos de cenário dele são fantásticos também. Tipo, tudo muito detalhado, assim, muito bem desenhado. Acho bem legal. Você vê, por exemplo, o arco de Namekusei, o Toriyama ali, ele cria toda uma fauna e flora nova, né? Os animais ali, né, as plantas, as árvores, elas são diferentes do que a gente já viu, né? Ele estabelece um padrão até para quando o pessoal tá no novo planeta. E eu acho que isso que torna o Toriyama um gênio. Ele desenha muito bem, mas ele tem um senso criativo muito bom. Não só para desenhar personagens, para criar personagens, mas até pro roteiro. Porque fazer piadas é difícil. Eu acho que é a coisa mais complicada de se fazer dentro de uma obra, sabe? E ele consegue encaixar o gênero de comédia com o gênero de luta e ainda criar muita empolgação e emoção durante o processo. Sim, não é à toa que ele é referência pra um monte de mangaka. O Eiichiro Oda, o Kishimoto, mais um mundo. Porque na verdade todos esses caras, eles cresceram lendo o Toriyama, né? Então vira mesmo uma referência, né? Não tem como. Mas eu acho que o marcante de Dragon Ball, quando eu me lembro, né, e eu reli muitas vezes os mangás, as primeiras obras, o primeiro arco, é simplesmente a jornada pro oeste, né? Então, os meus personagens, o Long, o Pual, o Yantia, a Bulma, são personagens que fazem referência na jornada pro oeste, né? Então, o primeiro arco é simplesmente o arco da saga, né, das Dragon Balls, que vai até o capítulo 23, mais ou menos, né? Não sei se vocês se lembram. Vocês se lembram qual é o desfecho disso? O Goku e a Bulma se encontrando? O que vocês lembram desse arco? Não, eu lembro algumas coisas. Eu lembro pouco também, na verdade. Eu sei que os dois eles vão pra jornada juntos, mas o Goku ele não tá tão interessado nas Dragon Balls, né? É mais a Bulma. Não, ele fala assim, se não me engano, assim, ele acompanha a Bulma, mas a esfera fica com ele. Ele acompanha ela porque o vô dele ensinou que ele tem que ajudar donzelas indefesas. Porque ele tem uma esfera que foi a esfera do avô dele, né? De 4 estrelas. Do Son Gohan, e aí ele vai junto porque ele não quer abandonar a esfera dele, né? Aí eu lembro que ele encontra o Long, encontra o Yantia com o Pual, luta, batalha, e encontra no final o Pilaf, que ele faz um desejo, e aí pronto. Uma vez que acabou o desejo, as esferas se espalharam, Goku pode estar livre pra fazer o que quiser. Mas você lembra do desfecho desse arco? Da calcinha, você tá falando? Da calcinha. Eu sei que o Long pede a calcinha, isso eu lembro também. Isso mesmo. Eu lembro que o Goku fica um macaco gigante, cortaram o rabo do macaco gigante, meu Deus do céu. Então. E aí o Long ele faz o pedido. Eu quero alguma coisa da Bulma, sei lá. E vem a calcinha. Ele fala uma calcinha de mulher, né? Eu não sei, eu não lembro direito. Mas eu quero alguma coisa. E aparece a calcinha da Bulma. E pronto. Pedido feito, as esferas se espalharam. Pronto, o Goku tá livre. É mais ou menos. De fato é isso, assim. Cada um queria uma coisa ali. O Pilaf ele queria dominar o mundo, né? A Bulma queria um namorado, o Yantia queria perder a vergonha com as meninas. A Bulma queria um namorado, mano. O pior desejo possível. Até a calcinha eu acho que é melhor do que querer um namorado. Mas enfim. E Yantia queria perder a vergonha, isso aí. Aí acontece, né, do Goku olhar pra lua cheia e virar um macaco, né? A porra toda acontece, é só desastre, é isso aí. E o Pual acaba cortando o rabo dele, né? Por uma coincidência do destino, ele vira um macaco gigante, né? Não, mas é curioso. Mas é engraçado que, assim, o Toriyama ele queria acabar Dragon Ball nesse arco, né? Ele queria que Dragon Ball fosse uma história inteira que simplesmente acabasse ali. E dado o sucesso, os editores, pelo menos um dos editores, ele já veio, olha, continua, né? Tá fazendo sucesso, né, etc. Se eu não me engano, o primeiro editor dele, que acho que ele teve 3 editores durante Dragon Ball, né? Mas o primeiro foi o Kazuhiko Torishima.
ele ficou até o final da saga Dragon Ball como um todo, né? Até o que a gente conhece como Z. E aí falou, continua. Aí eles inventaram ali, não, traz o Mestre Kami de volta e dá um jeito ali. E aí eles começaram com essa onda de luta mesmo, sabe? Não, então vamos pro torneio de artes marciais. Vocês lembram como é que se desenrola Dragon Ball a partir disso? O que vocês lembram? Eu lembro que o primeiro torneio... Aqui tem vários, né? Tem os torneios que o Goku é criança, mas o Dragon Ball, o anime, né? O anime Dragon Ball acaba quando o primeiro torneio o Goku adulto, né? Que é quando ele conhece a Titi. Tipo, ele já conhecia ela de criança, mas eles se reencontram depois de adulto, né? É. E ele tinha prometido que ia casar com ela e tal, e aí ela meio que vem cobrar a promessa dele, aí não tem como fugir. É isso mesmo. E acaba nesse torneio, né? Que aí é onde ele derrota o Piccolo e o Piccolo fica do bem. Alguma coisa assim no final. E aí o Piccolo dá Mao lá, né? Tipo, tira a parte mal dele e fica só o Piccolo que é o amigo dele no Dragon Ball Z. Eu lembro disso, assim, mas bem vagamente. Porque eu lembro disso da Globo. Era da época que passava na Globo isso. Isso, passou, exatamente, que não passou no SBT, toda essa parte. O que eu lembro, assim, ó, passou 3 arcos de torneio e tem intervalos entre esses arcos de torneio. Então, assim, acho que os 2 primeiros o Goku ainda era criança, o terceiro mostrou esse ele já tava mais adulto, encarou o Piccolo mais Júnior. O que eu lembro mais era ter aquelas questões de intervalos, mas eu lembro mais as coisas do SBT. Não lembro tanto assim também, né? Ele encontra a Red Ribbon em alguns momentos, ele faz treinamento com o Mestre Kami, encontra o Kuririn também, aí ele sai numa jornada, aí tem o primeiro torneio, ele encontra um Mestre Kami disfarçado, e ele perde pro Mestre Kami. É isso mesmo. O Mestre Kami acho que destrói a lua com o Kamehameha, né, pra impedir o macaco gigante. E aí ele fica livre, e aí eu não lembro mais o que aconteceu depois. Esse é entre intervalos. Eu lembro que teve os androides também no meio desse caminho, né? Porque uns androides aparecem lá no começo, não é? Aparece na saga da Red Ribbon. Eu acho que foi entre um torneio e outro, né? Não era? Foi mais ou menos isso. Acho que foi entre um torneio e outro. Não, peraí. Foi antes do primeiro torneio. Deve ter sido. Não, foi depois. Foi depois do primeiro torneio? A ordem cronológica é assim, ó. Então, de fato, eles decidem, Toriyama, continua Dragon Ball, cara, tá dando certo. Só que continua mais com lutinha. O Toriyama, ele é um grande fã do Jack Chan, né? Muito fã de artes marciais, foi lá que criou o torneio. Tanto que o nome do Mestre Kami é Jack Chun, se eu não me engano, que ele inventa o nome. Jack Chun, eu lembro. Eu achava que isso era uma parada de dublagem brasileira, mas então eu acho que é o realzão mesmo, né? É muito engraçado que essas lutas que eles inventam, né? É tudo piada ali, né? Por exemplo, das técnicas secretas do Mestre Kami ali na luta, que é o estilo do bêbado, sabe? Que o Rock Lee depois faz ali eu lembro que tem uma luta que, tipo, acontece tudo muito rápido. E aí, depois que acaba a luta, eles meio que vão explicar o Goku. Vão refazendo. Eles vão explicar o que aconteceu na luta. E vão refazendo a luta, tô movendo sabe? Assim, eu fiz um giro umas 5 vezes, caí no ar. Ali, esse episódio eu lembro muito nítido, assim. Eu lembro bastante disso. Lembrei também agora. Mas olha que engraçado, depois que acaba essa saga do torneio, o Toriyama fala, peraí, tem as Dragon Ball, deixa eu voltar pras Dragon Ball, até porque é o nome do anime, né? Aí o Goku vai buscar as Dragon Ball de novo, né? Tem que buscar a esfera de 4 estrelas. Passou um ano, né? Verdade. Aí que entra a saga da Red Ribbon, né? Vai buscar, a Red Ribbon tá atrás das esferas do dragão. Tem os androids, né? O Goku, ele conhece o Oitinho, que é acho que é o android número 8, né? É o 8º, sim, um Frankenstein. O 8º o nome. Eu lembro que no mangá ele chamava de Oitinho. Lembro no anime falar 8º. O original dele é Hachan. Hachan, Oitinho, eu falaria Oitinho. Se eu fosse traduzir. Aliás, esse é outro personagem que some, assim, né? Mas beleza. E aí tem outros arcos, né? Tem outro arco com a vovó Uranai lá, que é... O Goku reencontra até com o vô dele, né? Esse arco ninguém lembra. Esse na época que no SBT não passou. Isso explica muita coisa. Então é por isso que ninguém conhece como é que o Ten Shinhan entrou e nem nada, né? Então, o que eu lembro até onde passou o SBT? Até o Goku subir na torre de Karin. O Ten Shinhan só fui conhecendo Dragon Ball Z, eu lembro. Não, o que eu lembro do SBT? Passou todo esse negócio no começo de treinamento, de preparação. Foi o primeiro torneio, Goku perdeu, veio as Red Ribbons ali, veio o tal Pai Pai, matou aquele cara indígena, e o Goku ia começar a subir a torre Karin. E aí acabou.
E aí, tela preta, Dragon Ball Z, é isso? Exatamente. Anos depois, Dragon Ball Z, Goku adulto, não tô entendendo nada. Ele tem um filho, ué, que porra é essa? Tela preta Dragon Ball Z. Eu vou até procurar pra ver se tem onde assistir aqui, porque agora eu fiquei com vontade, eu vou assistir. Eu garanto, esses arcos são muito bons, tá? Eu acho que, conforme você vai assistindo Dragon Ball, e essa é uma impressão minha, o Toriyama ele vai crescendo com a obra, né? Você vê, quando ele chega no segundo torneio de artes marciais, ele já tem todo um histórico de como manipular a emoção durante as lutas. Então, no segundo torneio de artes marciais é quando eles introduzem o Tenshinhan e o Caos, né? Eles vêm de um mestre, o mestre deles é um mestre do estilo da cegonha. Eu não sei, é Tsuru? Tsuru. É porque é Tsuru e Kami, são os dois brigam, né? Eu fui descobrir isso depois, assim, com notas do mangá. Fábula chinesa, asiática, é Tsuru e Kami. Só que o Tenshinhan e o Caos, eles tinham um cheat porque eles sabiam voar, né? Tem a técnica lá de voo. Exatamente. Eles falam a técnica de voo, não é simplesmente magia, né? Mas existe uma técnica. Não é simplesmente magia, mas né? Na verdade, tudo é magia. Se você parar pra pensar. Não, mas é muito legal, cara, porque eventualmente depois eles vão aprendendo cada uma técnica, né? Cada um aprende a técnica diferente. Kuririn é o primeiro a aprender essa técnica, né? Ele só usa no último momento. Depois ele surpreende no último torneio de artes marciais, lá que eles vão enfrentar o Piccolo, né? Mas olha que curioso, tem esse arco, o luta final é Tenshinhan contra Goku e Tenshinhan ganha. Por um detalhe, né? Por um detalhe. Por uma distância pequenininha, que eu me lembro. Ricardo, eu lembro dessa luta, que ele pisou fora, não é? Da arena primeiro. Não, ele bateu num carro. Ele bateu num carro, né? Bateu no carro. Não, isso eu acho que é o Jack Chun, acho. Tá, agora é verdade, eu não lembro. O que eu lembro é o seguinte, o Tenshinhan ele explode o estádio. Ele usa aquele Kikoho dele e ele tira o estádio. Aí, como o Goku não sabe voar, o Tenshinhan tem vantagem, né? Mas aí o Goku usa o Kamehameha dele, aí eles vão equiparando e por muito pouco ele ganha. Cena no mangá, caralho, verdade. Caramba, super errado. Tipo, ele tira o estádio pra poder ganhar a luta, tipo. Aí o Goku ele deu um salto grande, só que ele ia cair, porque ele não sabe voar. Aí ele lança um Kamehameha, só que não na direção do Tenshinhan, na direção contrária, pra ele ganhar impulso e dar um soco no Tenshinhan e os dois saírem voando ao mesmo tempo, no chão. Só que o Goku ele bateu num carro, e o Tenshinhan caiu no chão. Não, é isso mesmo, porque contra o Jack Chun, contra o Mestre Kami, o Mestre Kami só ganha porque ele tem o tamanho da perna dele, eles se chutam e o tamanho da perna dele é maior que a do Goku. Isso nossa, tô lembrando do mangá, meu Deus do céu. Olha os flashbacks. Mas o que eu queria falar é o seguinte, o Dragon Ball ele vai evoluindo, né? Ele vai crescendo durante esses arcos e a Shonen Jump, conforme o público foi lendo, também foi evoluindo a base de fãs, né? Os fãs foram ficando mais velhos e a tendência era que Dragon Ball também evoluísse e também se transformasse em uma série mais velha. Que ela evoluísse conforme os leitores também fossem evoluindo e fossem ficando mais velhos. Isso aconteceu naturalmente em Dragon Ball. Esse arco do 23º torneio de artes marciais é quando simplesmente Kuririn morre. Piccolo Daimao aparece pra roubar as esferas do dragão e o Kuririn morre. Ele é assassinado. E é chocante, assim. É chocante, mas depois a gente descobre que a morte em Dragon Ball meio que não significa muita coisa. Mas, de fato, é chocante. É cheatado, né? É fato que o Akira Toriyama, ele não tinha nada planejado. Ele foi indo, assim, de arco em arco. Eu vou pra esse lado, depois vou pra esse lado e vendo o que deu, assim. Por isso que a Lunch foi esquecida no churrasco, né? Porque nem ele tinha planejamento do que ele tava fazendo. É. Ele podia ser um pouquinho mais Oda nesse aspecto, né? Que aí o Oda sabe porque ele tá fazendo, pelo menos. O Oda sabe reaproveitar os personagens, sim. Ou pelo menos ele dá um final, né? Se o personagem não vai voltar mais, ele dá um final pro personagem e é isso aí. Você vê, por exemplo, Pilaf. Pilaf nunca deveria reaparecer porque ele não se encaixa ali no meio, sabe? Não tem uma progressão natural pra ele, né? A não ser uma piada muito forte. Mas todos os personagens que o Goku encontrou durante a jornada dele são isso, principalmente as que são de Dragon Ball. Eles não têm muito uso. Olha o Pual e o Long, não fazem mais nada em Dragon Ball Z. São nada. Exatamente. O Tenshinhan e o Yantia, nossa, o Yantia é o esquecido do rolê, o esquecido do churrasco, cara. Virou piada. Virou piada. Mas porque não diria que é falha, mas eu acho que foi um pouco de pressão da Jump também, de colocar novos personagens, porque a parada é vender bonequinho, né? E vamos encher de personagem, aí ele, o Toriyama ficou sem saber o que fazer com os outros. E aí eles viraram coadjuvantes e ok, sabe? Tipo, beleza. Eu acho que você resumiu muito bem, viu, Kiba?
tudo isso que a gente tá conversando, depois eu vou explicar uma teoria que eu tenho, né? Vai fazer sentido, por que a gente tá passando de saga em saga, relembrando, né, o crescimento de Dragon Ball, né, enfim. Eu acho que esse arco do Piccolo Daimao, ele tem uma dramaticidade muito boa, né? O Toriyama aqui, acho que ele consegue brilhar no quanto que ele consegue colocar de tensão e equilibrando. E é algo que a gente vê depois nos arcos de Dragon Ball Z. Então, esse arco, ele é um exemplo, né? Ele é um pequeno template depois que ele vai reutilizando nos outros arcos de Dragon Ball. E eu acho também muito bom, e aí tem o fechamento do Goku como um salvador da Terra, né? Enfim. Depois a gente vai pro 23º torneio de artes marciais, né? Nesse arco, o Toriyama, na verdade, ele queria encerrar Dragon Ball no arco do Pico Daimao. Só que os editores, obviamente, não queriam. E o que o Toriyama falou, olha, eu não tenho como prosseguir com Dragon Ball sem que o Goku cresça, né? Porque ele ainda tá sendo representado como uma criança. E até para os leitores da Shonen Jump isso não faz sentido, porque os leitores da Shonen Jump também cresceram, né? E pro Toriyama conseguir retratar lutas mais tensas e embarcar num mangá mais shonen, mais de luta, ele precisava que o Goku crescesse, né? Essa representatividade dos personagens crescerem de tão time skip não é só à toa, né? Na visão do Toriyama, também estabelece que o mangá ele tá ficando mais maduro. No sentido de que ele tá perdendo um pouco do foco em comédia e estabelecendo mais uma direção de luta. Essa transição começa com o Piccolo Daimao e se estabelece no arco do 23º torneio de artes marciais. Principalmente, eu acho que o arco do 23º torneio de artes marciais é o melhor arco de Dragon Ball. Porque tudo ali é muito bem amarrado. Todos os personagens que foram marcantes em Dragon Ball, principalmente os que lutaram, né? O Yantia, o Tenshinhan, o Kuririn, sabe? Todos eles têm um momento de brilhar. Todos eles vêm com técnicas especiais e trazem lutas boas no torneio, né? E isso é muito legal. Tanto que não é à toa que os maiores shonens hoje também fazem arcos de torneios, né? Eles meio que se baseiam nisso, no que é apresentado em Dragon Ball. E acho que especialmente nesse 23º torneio. Pra quem não se lembra ou acabou não vendo, essa luta do Goku contra o Piccolo Daimao, que é a final, é uma luta inacreditável, porque tem plot twist atrás de plot twist, né? Você acha que finalizou e depois vai lá e o outro personagem faz uma coisa, depois outro personagem vai e faz uma coisa, depois outro... Sabe, vão tendo vários reviravoltas durante a luta. E spoiler, né? Obviamente o Goku ganha. Ali se encerra o arco de Dragon Ball, porque o Goku, quando ele ganha, né, eu acho muito bonito, é muito emocionante, né, tá todo mundo torcendo, tá todo mundo vibrando pelo Goku, ele não tá só ganhando, salvando a Terra mais uma vez, sabe, ele tá ganhando o torneio de artes marciais, que é algo que é reincidente na série, e que toda vez que ele participa, ele chega e bate na trave, mas ele finalmente se torna o campeão mundial de artes marciais, sabe. O ciclo do Goku se encerra. E é aí que se encerra Dragon Ball. E eu acho que é o encerramento perfeito. Até aqui a gente tem um mangá muito bem fechado que ele começa como comédia, vai crescendo, se estabelece na base de leitores, né, que ficam mais velhos, mais maduros. E eventualmente ele acaba fechando um ciclo, o arco do Goku. Olha que interessante, o Toriyama ele fechou Dragon Ball muito bem. Dali pra frente não tinha mais muito como prosseguir, porque o Goku já era quase uma divindade. Ele foi treinar no céu, foi treinar com Kami-sama, foi lá e derrotou o vilão e se tornou o campeão de artes mundiais, né? E derrotou o grande vilão, né? Da série que seria o Piccolo. Então, beleza, tá tudo certo, posso encerrar aqui o mangá, né? Mas aí os editores falam, cara, não dá, o mangá tá fazendo muito sucesso, continua. Nesse momento, você não tem muito o que fazer, você precisa equilibrar as coisas, você tem uma série de guerreiros muito fortes e como que você vai trazer uma ameaça muito maior do que foi o Piccolo Daimao? Então você extrapola a Terra, né? Você traz uns seres que são de outros planetas, enfim. Dragon Ball Z começa aí, né? As maiores ameaças, elas vêm de fora da Terra. Todas as ameaças querem acabar com a Terra. Quase todas, né? Mas, então se repete o ciclo do Piccolo Daimao
Porque é isso que tá fazendo sucesso, sabe? O Goku, ele se torna, ao invés de ele ser simplesmente a meta dele ganhar o torneio de artes marciais porque ele já fez, agora é salvar a Terra. Então a gente tem o primeiro arco, que é do que a gente chama de Dragon Ball Z, que é quando o Raditz vem pra Terra. E esse arco é chocante porque é simplesmente o Goku, que é o maior, é o herói né, o protagonista da série, ele morre, né? Ele apresenta o Gohan e tudo mais, mas ele morre. O rival dele, que é o Piccolo, sai com o braço cortado, né? Praticamente amputado. Depois ele recupera, a gente sabe que o Piccolo sabe se regenerar. Mas olha que chocante, né? Eles precisam trazer um vilão de fora e matar o protagonista. E não tem muito como você criar curvas de dramaticidade ali, né? É muito importante pro Toriyama que ele mate o Goku, porque não tem, sabe? O Goku não tem mais como evoluir ali, né? Ele já era o maioral ali, ele já era o cara foda, sabe? Eu achei uma jogada inteligente do Toriyama quando ele fez isso, de tirar um pouco o Goku de cena e dar mais destaque pro Gohan, sabe? Eu achei bom isso. Porque você tem uma progressão na história, tipo, o protagonista não muda 100% porque o protagonista sempre é o Goku, mas você tem uma boa importância no Gohan. E meio que é bom pra testar, porque aí ele testa a popularidade, pra ver se por um acaso ele não pode continuar mais com o Gohan do que com o Goku. Claro que eventualmente não deu certo, o Goku acabou voltando, né? Mas eu acho legal esse tipo de coisa, porque dá pra ver claramente como ele tentou testar o público, né? Pra ver como que o público reagia a uma possível saída do Goku de cena, né? Mas tem outra coisa que eu acho legal também, ele tentou humanizar o Piccolo, sabe? Então É verdade. ficou muito... Não, ficou legal, vai. Virou uma imagem paterna pro Gohan. O Goku sempre foi um pai meio, né, ausente, pai do ano. Pai do ano. E aí o Piccolo que fez essa presa aí. Eu concordo com o que você falou, Kiba. Só que eu acho um problema, esse eu acho que é o problema de Dragon Ball Z pra mim, é que o Toriyama ele não sabe, ele não tem noção pra onde que ele tá indo a partir dali. Não tem. Ele não tem, não. É uma escalada de poder, cara. Ele só vai seguindo. Ele provavelmente lê as avaliações da Jump, beleza, então eu vou fazer isso. Aí ele lê a avaliação, então beleza, eu vou fazer isso. E vai, sabe? Poder, Tipo, aumenta o poder, velho. Desde o Piccolo Daimao, eles vão extrapolando cada vez mais o limite de poder e a ameaça, etc. Eles começam com problemas locais, depois vai pra ameaça da Terra e depois vai pra ameaça da galáxia, né? Mas olha só, curioso. Entre Dragon Ball e Dragon Ball Z, pelo menos no mangá, né? Teve uma troca de editor, né? Entrou um novo editor chamado Yuji Kondo, se não me engano. E eles mudaram a estratégia, né? Eles foram pra uma vertente que Dragon Ball ia ser simplesmente um mangá de shonen. E enquanto isso, eles também proporam a ideia de que, né, iam tirar o Goku de cena e focar no Gohan. Tanto que, quando eles foram desenvolver o anime, o nome do anime não ficou muito claro, né? Não ia se chamar Dragon Ball Z a princípio, iria se chamar Dragon Ball Gohan's Adventure, sabe? Eles inventaram um monte de nome, Dragon Ball 2, Dragon Ball Wonder Boy, sabe? Inventaram um monte de coisa. Mas não ia se chamar Z, né? A princípio. Depois que eles vieram com o nome Z pra sugerir algumas coisas. Na verdade, ninguém sabe por que Z, né? Por que Z? Eles só que reforçam, né? É porque é a última letra do alfabeto e simboliza o encerramento, né? Sei lá... Isso não quer dizer muita coisa. Pra mim também não, Mas olha só, o Goku ele morre no primeiro arco, e aí não se fala mais dele, né? O foco no Gohan. Só que eu concordo com o Kiba, e eu não encontrei nenhuma referência pra isso, eu dei uma pesquisada, mas pelo que eu entendo, tem as pesquisas de popularidade lá dos mangás em Dragon Ball, né? É sabido que depois que o Goku morre, o índice de popularidade caiu, quando ele focou só no Gohan. Por isso que voltou pro Goku, entendeu? Então, o que eu imagino foi isso. Mas ele tentou. A parada do... na verdade, é uma parada ruim, né, pro mangaka, mas é a parada da pesquisa de satisfação. Porque a galera vai definindo, através das pesquisas, como a história vai andando, sabe? Isso é ruim, porque o criador perde o poder criativo da história e ele começa a trabalhar só pra seguir o que o público quer ver, sabe? Tipo, beleza, o público fica feliz, o grande público fica feliz. Mas a história acaba não sendo definitivamente boa, não acaba saindo do que o autor queria. No caso de Dragon Ball, o Toriyama já nem tava nem aí, porque, tipo, ele já queria ter acabado há muito tempo, mas não deixaram. Então ele seguiu, sabe? Só foi seguindo, o dinheiro tava entrando, né? Então...
Eu faria o mesmo no lugar dele. Mas, né, não sei se é o melhor caminho aí pra vida do mangaka, né, isso. Bom, o Toriyama, pelo menos nesse primeiro arco, ele ainda tinha um salvo-conduto, que se tem as esferas do dragão. Morreu o Goku, mas dá pra ressuscitar ele, e faz sentido ressuscitar ele. Então, isso é o maior tiro do pé do Toriyama, né? Essas esferas do dragão, realmente. Não, se você parar pra pensar em roteiro, é bem bosta, porque o Vegeta vem e fala, ó, eu vou voltar daqui um ano, é uma parada assim, não é? É, o Raditz, né? O Raditz, na verdade, ele... É porque o Vegeta, acho que e o Nappa estão a 1 ano de distância do planeta Terra, né? Mas a que eles escutam lá pelo transmissor deles, aí eles falam descobrem sobre as esferas do dragão. Vegeta quer ir pra Terra pra recuperar as esferas, se tornar o ser mais invencível e lá derrotar o Freeza, né? A partir daí, eu acho que não dá mais pra ver Dragon Ball como roteiro. Eu acho que isso já, tipo, faz com que você perceba que a série só existe porque o público tá gostando dela, mas o roteiro por si não faz tanta diferença Ah, mais. é pura porradaria. Pura É tipo porradaria, Dragon Ball é. Z, é Tipo, isso. é pura porradaria. Então, eu acho que o arco dos Saiyajins é muito bom, tá? Acho que faz sentido o Raditz mandar o sinal pro Vegeta e pro Nappa e criar todo esse problema, sabe, deles irem pra cá, porque as esferas do dragão é a parada, sabe? Essa é a parada da Terra, que a gente tem poderes mágicos que podem realizar desejos, né? E eles vêm pra cá. E eu acho o arco dos Saiyajins muito bom. Eu acho que, de todos os arcos do Dragon Ball Z, eu acho que ele é o mais bem construído, sabe? A curva de tensão que ele cria é inacreditável. Os desfechos de tudo. Ele é bom, tá? As lutas são muito legais, a tensão que ele cria é muito legal. A tensão Agora, é muito boa, cara. Agora, se você parar pra pensar em roteiro, tipo, não faz o menor sentido. Então, é complicado, porque na transição de um mangá de comédia para um mangá de luta, tem muita coisa que foi estabelecida como um mangá de comédia, que às vezes não tem muita explicação, ou ele acaba passando muito por cima, porque no foco meio que complica na hora que você vai fazer um mangá de luta, né? Por exemplo, a morte em Dragon Ball ela é um pouco insignificante, sabe? Porque você pode ir lá e reviver. Então, né, não tem um simbolismo na morte, né? Não tem essa marca, putz, o personagem morreu, que tenso, sabe? Depois que o Toriyama vai criar essa limitação de, a gente só pode reviver 2 vezes, né? Meio que Deus Ex Machina, sabe? Ó, ele pra começar, ele já simplifica coisas. Todo mundo voa, todo mundo sabe detectar Ki, todo mundo sabe lançar rajada de Ki, todo mundo move rápido, por aí vai. Antes não era mó difícil em Dragon Ball, no primeiro Dragon Ballzinho? Aí ele vem pra sala lá pra galera treinar 1 ano, passando Puta, um dia e voltar aquela forte sala também. sem ninguém ver o porquê, sabe? É. Tipo, isso é uma falha enorme, tipo, enorme, enorme. Então, mas eu ainda acho, mano, acho a saga de Saiyajins um primor de roteiro pras lutas, sabe? Pro tensão que ele cria. Você fica na ponta da cadeira, sabe? Primeiro, todo mundo morre, sabe? Yantia, Caos, se sacrifica, Tenshinhan perde o braço, depois morre por perda de sangue. E aí você, tipo, quando tá tudo fudido, o Piccolo ainda se sacrifica pelo Gohan. Mano, só sobra o Kuririn e o Gohan. O Goku chega. E ainda assim de ficar, puta, o Goku vai perder e o Gohan volta, o Gohan vira macaco e ele cai em cima do Vegeta e quem vai cortar o rabo dele é o Yajirobe, que tá escondido. E tipo, tudo isso você tá na ponta e fala, caralho, o que tá acontecendo, puta merda, sabe? O Goku todo fudido. E mesmo assim o Vegeta ainda não morre, né? Ele ainda se rasteja pro Kuririn chegar perto dele e matar. Você fica, caralho, puta, eu acho inacreditável esse arco. Mas quando eu olho pra Dragon Ball como um todo, assim, a gente começa com algumas falhas que começam por aí. Primeiro ponto é, Vegeta não morreu. O que eles contam, né, depois disso, pros arcos que sucedem, né, depois vai pra arco do Saiyajins, o Vegeta, ele se encaixa no arco na arco de Namekusei, né? Ele se encaixa no arco de Namekusei. Eles falam, mano, a gente tem que levar Dragon Ball pra fora, vai levar pro universo agora. Mas uma sacada boa do Toriyama foi colocar o Vegeta como um personagem do bem depois, tipo, o anti-herói, né? Mas eu achei uma sacada genial, porque o Vegeta, ele é um personagem que todo mundo gosta, assim, tipo, ele é, eu não sei qual é a magia dele, mas não tem ninguém que você fala, puta, eu não gosto do Vegeta, tipo, não existe, o Vegeta é um personagem apaixonante. E aí ele cria toda uma mitologia pra cima do Vegeta pra poder explicar, pra justificar ele. E isso pra mim faz sentido, sabe? Tipo, funciona.
E aí você tem toda uma mítica em cima do Vegeta, que ele é o príncipe dos Saiyajins, ele é o príncipe do planeta lá, Vegeta, o planeta tem o nome dele. Então, tipo, tem toda uma história criada aí pro Vegeta fazer sentido. E é legal, porque ele percebeu, claro, de novo, através das pesquisas, que o Vegeta era um personagem que a galera gostava. Então, mano, vamos seguir nele, né? Então, mas aí tem outro problema. O Vegeta, ele morre no arco do Freeza, né? E não era pra ele ter voltado. Mas aí quando o Vegeta morre, a gente já sabe que, tipo, morreu não é definitivo. Tipo, já sabe, já tá, tipo, definido isso no universo de Dragon Ball. A morte de lá não é definitiva. Por mais que ele fale, cria uma regra, só pode ressuscitar 2 vezes e o caramba 4, a gente sabe que uma hora vai burlar essa regra. Então, tipo, tudo bem, pode morrer, mas a gente sabe que vai voltar. Eu não esperaria ele voltar, assim. Então, mas é o que eu falei. A morte em Dragon Ball, ela não tem um simbolismo, por 2 pontos. Primeiro, porque você pode ressuscitar a pessoa. E segundo, porque o personagem, quando ele morre, ele tem uma representação lá no plano astral deles, lá, quando ele, sabe, tem o céu e aí tem o purgatório, lá, enfim, né? Então, no Goku, quando ele morre também, ele também vai pro Caminho da Serpente e você acompanha ele morto. Então, tá pós-vida em Dragon Ball e aí a morte é insignificante. O Goku pode até telefonar pra casa dele pelo Sr. Kaiô, né? Tudo bem. Então, sabe, eu acho que o Toriyama deu um tiro no próprio pé nisso. Você vê, no arco do Freeza, o Vegeta precisava morrer, né? O Vegeta ele só continuou ali pra ele morrer, pra passar o bastão pro Goku, de todo o simbolismo do Saiyajin, porque o Goku precisava virar o Super Saiyajin, ele precisava aceitar que ele era um Saiyajin, precisava, sabe, trazer esse orgulho Saiyajin que o Vegeta tinha, tanto que o Goku fala, olha, eu sou um Saiyajin criado na Terra, né? Isso que ele fala pro Freeza quando ele vai enfrentá-lo. Então, é importante o Vegeta morrer ali por causa disso, mas você vê, pesquisa de popularidade, etc. Sim, Ah, com certeza, com certeza, ué. Não tenho dúvida disso, não. Mas o próprio Goku também só voltou à vida depois do Vegeta matar ele lá. O Vegeta não, foi o Raditz, né? Que matou ele. Uhum. Porque ele era super popular, porque o Toriyama queria tentar emplacar o Gohan. Tentou, não deu certo. Então volta o Goku volta à vida, sabe? Mas ali ele era protagonista, né, cara? O Vegeta, putz, o Vegeta, ele era só um vilão foda, mas é um vilão. O Vegeta pra mim é o protagonista, só que ele tá do lado errado da história. A gente deveria ter visto a história do ponto de vista dele. Seria um protagonista melhor que o Goku. Com uma visão bem distorcida, né? Mas eu fico muito incomodado com a volta do Vegeta, porque, você vê, a partir dali o Toriyama ele não consegue muito equilibrar, ele não consegue dar desenvolvimento pra todos os personagens, né? Todos os personagens de Dragon Ball, eles permanecem, eles não morrem, sabe? Todos, então o Freeza volta depois, sabe? Volta no Dragon Ball Z e depois no Super. E o Vegeta também, sabe? E o Vegeta é fantástico. A dublagem dele é muito, muito boa quando ele fala seu verme insolente, cara. Quantas vezes eu não chamei as pessoas de verme insolente por causa do Vegeta? O Vegeta ele representa toda essa classe de pessoas que a gente conhece na vida real, né? Que desprezam pessoas por conta de DNA, por conta de linhagem familiar. Puta, bizarro. Não, é o rico que ficou pobre, mas ele não perde as manias de rico dele, né? Na verdade é um cara que se acha rico, né? Porque ele só porque ele tem sangue real. É tipo gente que é aqui de São Paulo e tem descendência italiana e acha que se acha foda por causa disso, sabe? É o cara que fala, não, eu tenho ascendência alemã, eu me sinto alemão, europeu por natureza. Onde você mora? Onde você nasceu? Em Sorocaba. Tipo, mano, você não é alemão, sabe? Moro na Lapa. Você não é alemão. Meu pau. Eu sei que eu tava vendo o anime, cara, e eu vi assim, porra, Vegeta, essa faca. Não, ele não vai morrer, pô, o cara é popular, pô. Quem que vai matar o cara? Tá doido. Aí aparece no anime ali, próximo episódio, morre Vegeta. Fala assim, puta que pariu, desgraça. Vegeta morre. Filho da mãe, deram spoiler no título do próximo episódio. Porra. Eu também acho o arco do Freeza incrível. Eu acho que o Toriyama, quando ele vai dos Saiyajins pro Freeza... Primeiro que o arco do Freeza começa de fato nos Saiyajins, né? Porque as consequências... O começo dos Saiyajins é no Saiyajins indo pra Terra porque eles querem derrotar o Freeza, né? E a morte do Freeza representa essa vingança dos Saiyajins que é repassada pro Goku através da morte do Vegeta, etc, né? Estabelece uma linhagem de sangue, enfim. Mas
olha que incrível o arco do Freeza também. O Toriyama, ele consegue voltar para as origens por conta de Dragon Ball, né? Pra voltar a busca pelas esferas do dragão. Tudo bem que ele coloca de novo o Gohan, deixa o Goku lá treinando e depois coloca o Gohan um pouco no protagonismo, né? Será que é o Gohan que vai ser o Super Saiyajin, né? Tem todo esse mistério. Mas eu acho muito bom porque vai tendo plot twist nesse arco. Tem 3 frentes, né? Tem a frente dos heróis da Terra buscando as esferas, porque eles querem ressuscitar todo mundo. Tem o Vegeta, que se une a eles, mas, tipo, se une só porque ele precisa, mas ele também tá tentando recuperar as esferas do dragão pra ele próprio, pra vencer o Freeza. E tem o Freeza tentando recuperar as esferas do dragão pra se tornar um ser imortal, né? Então eu acho uma saída inteligente, porque Dragon Ball não pode se desapegar das esferas do dragão, elas têm que estar ali no meio, né? É um plot da história. E ele consegue fazer isso, né? As esferas do dragão da Terra sumiram, eles precisam ir para outro planeta que tem as esferas do dragão. E olha que incrível, eles vão para o planeta de Namekusei, que é onde foram originadas as esferas, né? Puta desfecho e, cara, não existe vilão mais foda que o Freeza, sabe? O Freeza, quando ele chega para enfrentar os heróis da Terra, em todo o arco dos Saiyajins, é uma tensão inacreditável quando ele chega, quando eles invocam, ele vê que invocou o dragão e já fizeram o pedido pra ressuscitar todo mundo e etc. Puta merda, que foda, cara. E você dá crescimento pra vários heróis ali, né? Primeiro que você volta com o Piccolo. Piccolo tem um arco de crescimento, né? Ele vem, ele se estabelece ali, ele se funde lá com o guerreiro, o único guerreiro, né, dos Namekuseis. E ele fica foda e consegue enfrentar o Freeza na versão 2 dele, etc. E, nossa, mano, e vai tendo plot twist atrás de plot twist, eles matam um Dendê, que era a única possibilidade de cura, até que o Goku chega e depois o Freeza vira a versão final e ninguém ganha dele. E é inacreditável também a tensão que se cria. E até ali, eles só estavam sobrevivendo, esperando a chegada do Goku. Depois, quando o Goku chega, ele ainda tem várias dificuldades. E sei lá, cara, eu não consigo imaginar, eu não consigo conceber um arco que tenha uma tensão tão grande quanto essa do Freeza nos animes. Kuririn morre, Piccolo quase morre, Vegeta morre, sabe, Goku vira Super Saiyajin. Então eu acho, mano, esse arco é muito foda também. E palmas pro Toriyama, eu acho um primor. Só que a partir dali, as coisas complicam, né? De novo, a Vegeta voltou. Tem outro problema, o Goku virou Super Saiyajin. O que você vai fazer com tudo isso, cara? Tipo, como é que você vai desenvolver? Como é que você vai criar uma tensão maior que o Freeza? Sabe? Como é que você vai equilibrar o controle de poder? Eu acho, né? Eu sinto que Dragon Ball começou a, tipo, fraquejar nisso, sabe? Talvez o arco do Saiyajins não tivesse existido, porque o Toriyama queria ter acabado Dragon Ball lá atrás, mas ele continuou. Ali era talvez o Gohan tivesse que estar no lugar do Goku, né? Pra dar um novo contexto de história, né? Que nem o Toriyama queria mesmo, mas não deu. Mas mesmo assim, os arcos são muito bons. Mas as consequências dele, tipo, colocam o Toriyama, tipo, numa situação complicadíssima. Não, mas assim, que é um problema maior quando revive de novo o Kuririn. Porra, mas ele já não morreu 2 vezes? Cara, pra que então trazer esse... Você vai trazer o Vegeta? Então pra que? Traz o Kuririn. Ou não traz nenhum dos dois. Porque na batalha, assim... Quando morreu o Vegeta, o Goku não virou Super Saiyajin Vegeta. Agora, quando morreu o Kuririn, aí foi outra história. Mas eu vou falar que uma jogada de mestre do Toriyama foi casar o Vegeta com a Bulma. Isso sim. Isso foi legal. Foi genial. Todo mundo gosta do Vegeta, todo mundo gosta da Bulma. Mano, casa os dois. Perfeito. Foi a melhor decisão que ele tomou, foi essa. Que a Bulma também tava esquecida no rolê, né? Ele não tinha como desenvolvê-la, né? Não ia ficar com Yantia. Não tinha mais. A história dela já tinha acabado. Tipo, a história da Bulma já tinha acabado. Ela não tinha como ter relevância mais. Até porque não é mais uma história de aventura, né? Tipo, não tem mais aventura em Dragon Ball. Nenhum deles tem. O Mestre Kami também não tem. Mas aí, tipo, vamos trazer ela pra ter uma participação de coadjuvante aí. E foi uma ideia legal, assim. Eu gosto muito dessa dinâmica. Pelo menos amarra ele à terra. De alguma forma, né? Mas isso não faz ele ficar bonzinho, porque ainda assim ele trai todo mundo só pra poder lutar com o Goku várias vezes, né? Ele só não vai destruir a terra, pelo menos, mas vai querer matar o Goku. Então, isso que é foda. Ele tem que botar o Vegeta de volta lá, botou o Vegeta na Terra, ele deu um jeito lá, desenvolveu e criou o Trunks, só colocou o Vegeta com a Bulma pra criar o Trunks. Quando ele pôs o Vegeta, ele achou o rival ideal pro Goku, porque o Kuririn não era um rival ideal pro Goku. Até então era o Piccolo, né? Não, tipo, o primeiro é o Kuririn, depois o Piccolo e depois o Vegeta. Aí quando o Vegeta emplacou, aí é ele, tipo, é ele o
Sasuke na história, entendeu? Não, é ele até surgir outro, né? Porque vão surgindo outros. Ou no Dragon Ball Super é o Freeza, sabe? Faz sentido. Mas vai escalando, sabe? O trem não consegue parar, assim. Ele não consegue parar, ele não tem controle do que ele tá fazendo. De novo, eu acho o Toriyama um gênio, tá? Eu acho que o maior problema dele é que fizeram ele continuar Dragon Ball e continuar. E eu não reclamo porque Dragon Ball, de novo, em arcos específicos são muito bons. Eu só desgosto do arco dos androides. Esse arco, se você olha como um todo, eu acho ruim. Que isso? Eu não gosto da saga do Buu, cara. Eu acho estranho pra caramba. Então, eu acho a saga do Buu melhor que a arco dos androides. Eu gosto do Cell, a saga do Cell. Então, mas a saga do Buu, ele já tem o Trunks e o outro lá, né? O neto do Goku. Não, o segundo filho. Segundo filho, é verdade. Neto é no Dragon Ball GT, né? Que é a menina lá, é verdade. Mas aí tem o segundo filho, que ele tenta emplacar de novo um outro protagonista diferente. Né? E aí o que ele faz? Ele faz uma criança igual ao Goku, que é o Goten. Ele queria crescer o Goku. Ele fala assim, ih, caralho, cresceu o Goku e agora? Preciso trazer o Goku de novo. Traz o Goku de novo como Goten, né? Mas eu queria falar da Saga do Cell, porque a Saga do Cell é uma puta cagada dos editores, cara. Tipo, entrou um novo editor, sabe? É o Fuyuto Takeda. Ele entrou só pra Saga do Cell. E a Saga do Cell era o seguinte, era pra ser só o Android 18 e 19, né? Peraí, não, era 19 e 20. 19 e 20. Era pra ser só esses dois. 17 e 18? 17 e 18... Não, 19 e 20 eles aparecem primeiro. 19 e 20. Tá. Que é o Dr. Guedo, Era pra ser só eles. Aí os editores olharam e falaram, não tá legal não, cara. Ameaça pequena, ameaça fraca. Ameaça fraca, não tá muito legal. Aí eles falaram, tá, faz outros personagens aí. Foram aí criou o Android 17 e 18. Aí os editores olharam de novo e falaram, tá legal, eles tipo, tem uma cara muito nova, sabe, não... Tô muito moderninhos com esse estilo punk rock aí, né? Vamos mudar. Então, e falaram, cara, que é isso aqui? Tipo, isso não faz sentido, sabe? Você criou vilões muito mais novos, aí tá, ele foi lá e fez o Cell, sabe? Aí os editores olharam, não tá muito legal, tipo, esse protagonista aqui é muito fraquinho, etc. Aí ele inventou o Cell perfeito, sabe? Não, vou sugar os androides, vou dar um jeito neles aqui, etc. Cara, ele só vai costurando, assim. Ele foi na cagada e foi indo. Não, olha só. O Goku ele já era o Super Saiyajin. Ele era o supra-sumo fudido sabe? Ele podia derrotar qualquer um. Pra tirar ele de cena, eles inventam uma doença pro coração. Isso não faz sentido. Nunca mais falaram desse negócio. Não, mas aí eu entendo que ele tentou pelo menos dar um desfecho pra história do Gohan, né? Porque se você parar pra pensar que a ideia era que o Gohan fosse protagonista, depois desse time skip, ele tenta encerrar a história do Gohan, tanto que é o Gohan que mata o Cell, né? Tipo, com o poder de todo mundo lá. Mas é do nada que isso acontece. Porque no começo do arco, ninguém desenvolve o Gohan ali. Ele só chega, não, ele vai pra sala corta-clima lá deles, fica lá na sala não sei quantos anos que passa um dia, aí ele chega e ganha do Cell. Tipo, não, ele sai outro personagem. Vamos lá, mas isso veio do nada. Não, claro, é tudo Deus Ex, tudo Deus Ex Machina, né? Porque assim, até o momento ele tá desenvolvendo. Ele começa a desenvolver o Vegeta. O Vegeta vai virar Super Saiyajin e perde. Aí vem o Trunks treina, Super Saiyajin, beleza, perde. Enquanto tudo isso tá rolando, o Gohan só tá figurante. E tem o Trunks do futuro, que vem do futuro ainda, tem isso. Tem viagem no tempo ainda. Então, ele conseguiu enfiar a viagem no tempo nessa história ainda. Eu acho a viagem do tempo muito boa, tá? E fez sentido. Isso é que é foda. Ficou bom. Esse que é o problema. O que me incomoda nesse arco é que é tudo cortado. Toriyama, vou pra cá, começa a ir pra um caminho, os editores, não, vai pra outro. Ele, não, tá, agora eu vou pra cá. Não, peraí, vai pra outro. E é uma confusão danada até que ele chegue, tá, então daqui pra frente eu vou desenvolver o Gohan agora. Gohan sai da sala do tempo, outro personagem. E aí ele vira o protagonista. Por uma semana também, né? Matou o Cell e acabou. Aí time skip. Passa mais vários anos. Mas a luta final do Cell também ela tem problemas, sabe? Tipo, o Goku tá lutando, tá derrotando o Cell, eu não vou parar a luta. Vai lá, Gohan, luta aí no meu lugar. Porra! Tá, mas por que? Gratuito assim, não, ele vai matar o Gohan. Como você sabe? Você vai matar o seu filho, seu desgraçado, infeliz, gramado. E depois quando ele se explode, aí ele volta. Não, porque eu aprendi o teletransporte. Rapidinho esse negócio. E ele virou o Cell perfeito sem o 17, sem a 18, quer dizer. Como ele conseguiu virar o Cell perfeito? Eles não precisavam do 17 e do 18?
Agora só com 17 ele vira perfeito? Ele não tem apego à regra. Tipo, o roteiro esquece. É luta, é só luta. É porradaria, pronto, acabou. E é isso que eu acho curioso, sabe? Eu amo Dragon Ball, eu amo, de paixão. E não tô falando só de memória afetiva. Por tudo que Dragon Ball tem de roteiro, que eu acho que são lutas espetaculares, de tensão mesmo, sabe? De desfecho de personagem. Mas eu acho que tem esses problemas. Eu acho que o primeiro é do Toriyama não conseguir se livrar de alguns personagens, sabe? Eu sei que é muito difícil você desapegar do personagem principal, mas ele tem que seguir um caminho lógico ali. Se ele vai tirar o Goku de cena, ele tem que tirar o Goku de cena. Ele tentou 2 vezes e não conseguiu. Mas ele tentou. Ele falou, não, agora vai. E não deu certo de novo. O que eu acho curioso é ele ter tentado uma vez, colocou o Gohan, não deu certo, voltou o Goku. Ele tentou de novo e a Jump, tipo, deixou, sabe? Ah, é? É bizarro a Jump ter deixado ele tentar de novo, sabe? Quando ele chega no arco do Majin Buu, que é dita que o Toriyama tava cansado. Pois isso eu já tinha percebido isso lá no Vegeta já. Porra, o cara tá serializando a série há 11 anos. 11 anos escrevendo a história. E ele chega no Saga do Céu, queria fazer de um jeito, não deu. Aí ele fala assim, tá, agora eu vou fazer do meu jeito. E aí, sem resquício de editor, ele vai e coloca o Gohan como protagonista. Aí o que acontece? A popularidade cai. Fala, melhor trazer o Goku de volta, né? De novo. De novo. Não, ele coloca o Goten. Não, primeiro ele põe um arco com o Gohan, né? Que o Gohan vira o grande Saiyaman lá. Que eu acho um puta personagem legal. Mas enfim. É legal. Aí depois ele bota o Goten pra ter a fusão lá com o Trunks e essa palhaçada toda de fusão aí. E depois que não dá certo nada disso, volta o Goku de novo. O que eu acho o problema desse arco é... Ele começa do jeito que o Toriyama queria. Ele queria voltar para um Dragon Ball original. Com humor, sabe? Vivendo aventuras ali. E ele até consegue fazer, mas tipo, ele vai com o protagonista que é o Gohan, que pessoalmente eu acho que o Gohan não tem personalidade nenhuma. Acho que tudo bem a pessoa não gostar. É duro falar isso. Eu sei que é duro. Poxa, eu gosto do Gohan. Não, eu também gosto, mas ele não tem personalidade, sabe? E o segundo ponto, quando ele tenta desenvolver a personalidade do Gohan, tipo, não encaixa com ele, sabe? Gohan não é um cara 100% confiante, assim. Ele é um cara certinho. Eu acho engraçado, eu concordo que a saga do Majin Buu, ele tentou voltar para as origens e, tipo, depois a história acaba caindo no mesmo marasmo de sempre. Mas ele conseguiu introduzir muitas coisas boas, né? Tipo, a parte do Mr. Satan é muito boa. Então, isso aí foi o editor que bateu o pé. Falou que, não, quero que o Sr. Satan tenha uma presença marcante aqui. Assim, é legal. Começou a funcionar a história, né? De novo. Uhum. Eu confesso que eu gosto muito do Mr. Satan. De fato, esse aqui é uma coisa boa. Ainda mais quando ele salva a Terra. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. É, né? Eu acho que a saga do Buu tem um desfecho muito bom. Ele é bom, é legal ao final. O final é legal. O meio que é estranho. Os poderes, o crescimento, aquele mini Buu não me dá nenhuma ameaça, mas ele é o mais forte de todos. Na verdade, o Majin Buu gordão. Na alma também pra mim é uma parada que não faz sentido só pra lutar com o Goku, tipo, não faz sentido isso. Sendo que eles já iam lutar no torneio, não precisava fazer aquilo, sabe? Não, eu vejo aquele Majin Buu gordão, eu falo assim, porra, ele é mais ameaçador que o céu? Sério? Não parece. O povo tem medo dele. Pô, não consigo ver aquele cara lá. Então, tudo isso é queda de audiência. Tudo. Dragon Ball, e essa era a minha hipótese, ele vai se costurando conforme decisões de editores e queda e aumento de audiência, tá? Tá ali, então, a saga do Gohan não tá indo muito bem. Vamos botar o que dava certo. Vamos botar torneio de novo. 25º torneio mundial vai voltar. Aí tá, vem o torneio, aí as coisas começam a se desenrolar. Não, então eles vão lá lutar na nave do Babidi lá. Não tá indo muito bem, fala, puta, a gente precisa colocar Goku contra Vegeta. Dá um jeito de botar Goku contra Vegeta. Eles dão um jeitinho, O que vai acontecer aqui? Mano, vamos botar o Vegeta pra morrer. De novo. Então bota o Vegeta pra morrer. O que acontece? A audiência vai caindo. Não, volta com o Vegeta. Dá um jeito. Revive o Vegeta. Aí ele consegue dar uma pausa pra voltar pra Esfera do Dragão, pra reviver a galera que morreu e depois volta pra luta, né? Não, aí o Toriyama ainda fala, eu vou botar o Gohan como protagonista de novo, tá ligado? E bota ele de novo como protagonista, que ele vira o Mystic Gohan. Não, e no meio disso, vamos fazer um Super Saiyajin 3, o Goku com o cabelão agora, ficar legal o visual,
Não, agora vamos fazer fusão. A fusão, olha só, vamos fazer, vai ficar legal um novo personagem com a fusão. Também não. O Super Saiyajin 3 não deu certo porque o Goku não tem sobrancelha. Posso falar, eu acho isso foda, Toriyama. Ele tem uns character design foda. O Goku Super Saiyajin 3 é foda, sabe? A maioria dos personagens de transformação, etc, eles se embelezam, sabe? Fica bonitão, etc. O Goku, daquela maneira estranha, é legal. Tipo, é cool, sabe? Eu não sei, eu não tenho uma expressão direito pra falar, mas é maneira. Não obstante, ele inventa a fusão, que, tipo, já que não dá mais pra criar personagem, vamos misturar dois, sabe? Tipo, o que não dá pra aconteceria, criar né? como fazer pra criar um personagem tão popular quanto o Goku e quanto o Vegeta? Vamos fazer uma fusão dos dois, sabe? Tipo, mano... Não é? E aí como seria? O nome dos dois é os dois juntos, e os dois falam ao mesmo tempo, cara. Nossa... Mas eu concordo que essas sacadas são legais, tá? O Gotenks, ele dá um pau no Majin Buu, ele quase mata. Se não fosse por tempo, por questão do tempo. Os ataques do Gotenks, eu acho engraçado os ataques do Gotenks. Eu gosto. Dos fantasminhas, né, etc. Então, essas sacadas do Toriyama são muito... As lutas são inacreditáveis, sabe? A fusão que dá errado é sensacional. Eu acho que a tensão que ele cria é muito boa. Só que aí, você entende, tipo, os protagonistas de repente viram de novo. Gohan, Goten, Trunks e o Piccolo. Porque o Piccolo vira como mentor deles, né? E não vai pra frente. Eles não conseguem emplacar. Tem que voltar com o Goku, tem que voltar com o Vegeta. E pra eles encerrarem. Eu acho o arco do Majin Buu bom, porque vai tendo desfecho atrás de desfecho e a Terra explode, você fica, caralho, que porra. E aí eles dão um jeito, e é tudo no limite, sabe? É tudo no detalhe que eles dão um jeito de fazer. Eu acho inacreditavelmente bom. Mas tem esses problemas de direção. Acho que assim, se eu fosse concluir, eu acho que Dragon Ball... Ele é uma série exemplar, acho que tipo, ele é referência pra todo mundo, mas às vezes as pessoas elas se perdem na memória afetiva. Conforme elas vão se lembrando de Dragon Ball, elas se lembram tipo Dragon Ball é perfeito, Dragon Ball é excelente, mas acho que tem esses problemas de decisão, sabe, de roteiro, que fica meio estranho. Mas acho que isso é muita memória afetiva mesmo. Eu acho que é a parada que move, faz com que essas séries façam sucesso até hoje. Tipo, cara, não tenta reassistir pensando em roteiro, pensando em coesão, pensando em coerência. Tipo, não vai dar certo, sabe? E se você quiser assistir só pra rever as lutas, faz todo sentido. Aí você vai gostar, porque as lutas são boas. Algumas são longas demais? Concordo. Mas são boas no geral, assim, tipo, as sacadas das lutas são legais. Agora, se você parar pra assistir pensando em desenvolvimento de personagem, pensando em roteiro, pensando nesse tipo de coisa, não vai dar certo, não. Cara, eu digo assim, se pensando já nessas sagas todas as antigas, já tem alguns problemas, imagina então Super, cara, que todas as sagas são estranhas, complicadas, só a última que achei mais legal, é o Torneio do Poder, que deu mais empolgada, e só. Toriyama, ele tem alguns problemas, sim, deu umas coisas de cagada, sim, de sorte, e alguma influência atrapalhando, os editores atrapalhando ele. Mas ele ainda é uma referência no trabalho, né? Não, sem dúvida, ele criou uma das maiores franquias de animação japonesa da história, assim, sem dúvida. Mas podiam dar mais liberdade pra ele fazer as coisas, né? Ou encerrar quando ele queria encerrar. Ele podia ter feito mais uns 10 mangás bons, né? Desde que ele pudesse ter acabado o Dragon Ball no momento certo. Poderia. Ele fez um mangá depois de Dragon Ball, daquele DTzinho, só que não vingou. Foi rapidinho. Ele voltou depois para Dragon Ball, né? Quando eu penso em Dragon Ball, tem um encerramento de Dragon Ball Kai que é muito bom, acho que é Don't Let Me Down, que é simplesmente a história do Goku nos torneios de artes marciais enquanto ele vai crescendo. Mas aí acaba com o Goku enfrentando o Piccolo, derrotando o Piccolo e se tornando campeão de torneio de artes marciais. Eu acho que esse crescimento do Goku como personagem nesse momento é fantástico, sabe? E ele voltando depois de velho, sabe, nos torneios de artes marciais, porque Dragon Ball é isso, o Goku sempre retornando nos torneios de artes marciais. Dragon Ball Z acaba com ele retornando no torneio de artes marciais, enfrentando o Ubi, né? E quando eu penso nesse sentido, sabe, que a história do Goku é ele, desde criança indo nos torneios, eu acho que até me arrepia, porque eu acho que é um foco de roteiro muito bom quando se prende nisso. Só que esses intermeios dessas sagas, tipo, atrapalha um pouco, sabe, nesse conceito de Dragon Ball. Foge várias vezes. E aí é o Toriyama saindo e voltando, e não conseguindo.
Curioso que a gente não falou de Dragon Ball GT, né? Mas não tem Toriyama, então deixa pra lá. A culpa não é dele dessa vez. GT não existe, cara. Isso aí foi um delírio coletivo, nunca existiu. Não existe Dragon Ball GT. Dessa vez a culpa não é dele, então deixa pra lá. Bom, acho que a gente falou bastante, eu falei bastante, mas a gente queria ouvir de vocês também, ouvintes. Contem pra gente, quais são suas lembranças de Dragon Ball? Como que você se remete à obra? Como que você se lembra da obra? Como que ela marcou você, sabe? Como que você interpreta os arcos, as sagas que tiveram dos animes, etc. Conte pra gente, não só nas redes sociais, comente, compartilhe, etc. Mas entra no nosso servidor do Discord e discuta com a gente, porque a gente tá lá esperando você comentar também, a gente vai discutir com você.